Josué capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jefletitas, chegando à região de Bet-Oron, Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adar, a leste, até Bet-Oron, alta, e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanate-Siló, e, passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapuá, a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados separados, para os Efraimitas, na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A herança de Manassés. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuá. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isaacar a leste. Em Isaacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança?
Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Pois Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué, capítulo 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron, baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Inom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia descendo pelo vale de Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra,
Quefar Amonai, Ofni e Gebá. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Josué, capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte caiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Siclag, Bet, Marcabote, Hazar, Suzã, Bet, Lebaoté e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com os seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança das tribos dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisavam. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte caiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira de sua herança ia até Saride. De lá, ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride, fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jáfia. Depois continuava para o leste até Gate-Éfer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Aí também estavam Cataté, Naal, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebis, Remete, Enganim, En-Adá, Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Aser. Na quinta vez, a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá, virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neil, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná até Sidom a Grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava para a direção de Ossa e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afeque e Reobe. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. As terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adame Negueb e Jabneel, e ia até Lacum, terminando no Jordão, voltando para o oeste. A fronteira passava por Azinote Tabor, e ia para Ucoque, atingia Zebulon ao sul, Aser ao oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá,
Azor, Quedes, Edirei, En-Azor, Iron, Migdal, El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Ir, Semes, Saalabim, Ai, Jalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene, Beraque, Gate, Rimon, Me, Jarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Mas as tribos de Dan tiveram dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lesem, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué, capítulo 20. As cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, à cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bézer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golá, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade.